Aí está, bom dia pessoal, quarta-feira, 27 de agosto de 2025, agora são exatamente 11 horas 26 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que é meu elemento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, já estamos em movimento para buscar minha primeira passageira do dia. Eu acho inclusive que já fiz viagem para essa senhora, pegar aqui na estrada Aracaju, aqui embaixo do vale, e levá-la lá pro Hospital Mãe de Deus, no bairro Menino Deus. Vamos lá então, sem enrolação. Estive ausente nos últimos 2 dias. Segunda-feira a gripe me pegou. Tirei o dia pra me recuperar e tal, enfim, não saí pra trabalhar. E dá tudo certo já, ou pelo menos no 80% em relação à gripe já tá tudo certo. E ontem eu até saí pra trabalhar tudo. Só que daí foi o estagiário que me pegou de vez, né? Me irritou profundamente com as tarifas e ofertas. Não consegui gravar ontem, não teve jeito, não tive cabeça pra gravar e pra desenvolver qualquer tipo de conteúdo. E vamos ver se hoje eu vou conseguir, né? Porque as 3 primeiras ofertas, as 2 anteriores a essa que eu recusei e essa inclusive, desaforo é pouco. Eu tô indo buscar essa só pra me movimentar e sair daqui da Zona Sul. Mas tá terrível. Terrível. E pelos relatos de vários colegas que mandaram mensagem, não é só comigo, né? Então o estagiário tá com tudo essa semana. E vamos ver se a gente consegue, o que eu consigo fazer pra reverter essa situação. Chegando aqui então já, pegar Miriam, levar lá para o Hospital Mãe de Deus. Foi só dessa vez que eu trouxe a dona Miriam. Não vai ter outra, entendedores entenderão. Curiosidade dessa corrida, deixa eu só me achar aqui uma posição. Já chegou alguém aqui no recuo do hospital, então eu não posso ficar aqui. Mínima 10, queridinha, aqui não. Sair daqui do Hospital Mãe de Deus. Detalhe, a senhora veio reclamando da vida e de todos. Primeiro foi engraçado que ela veio bem devagarinho com a sua cuidadora, lendo a frase que eu tenho aqui embaixo no carro, no lateral: essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Sim, ela tá ali, tá escrita, tá pra todo mundo ler pra todo mundo ver. E ela veio, é uma droga mesmo essa vida, não sei o que, dando risada. Quebrei o gelo, vi que ela tava mal-humorada, reclamando da vida porque tava vindo pro hospital porque tá gripado. Mas velho, são, sei lá, uns 80 anos de idade. Mas a curiosidade, só por isso que eu tô falando agora, é que ela disse, porque eu ia vir com o meu neto, que ele é Uber também, não sei o que, bababá, mas ele já saiu pra trabalhar, então não pôde me buscar, enfim. E daí eu comecei a perguntar sobre o neto e ela disse, o guri tem 22 anos, é a 5ª corrida já de 5,88 que toca aqui. O guri tem 22 anos de idade, não quer saber de estudar, terminou o 2º grau, alugou um carro e agora quer ser Uber. E ela tá apavorada com ele e dizendo, tudo bem, o guri é solteiro e tal, não tem família ainda, mora com o pai, mas ela dizendo pra ele assim, como é que tu vai casar que é família trabalhando de aplicativo? E eu disse, exatamente isso, senhora, é isso que eu tento passar pros guri todos os dias no canal. E o pessoal não entende, todo dia tem alguém vem me perguntar uma dica para começar a trabalhar, uma locadora para alugar carro, enfim. O pessoal não entende isso. O pessoal não entende que tá uma merda, o pessoal não entende que tá difícil, o pessoal não entende que tá complicado. Hoje, dia 27, não sei se vocês estão ligados, o estagiário vai mudar a forma de calcular o Uber Pro, né? Se eu não me engano, agora é 45% a taxa. Não que isso vai mudar a minha vida, não vai mudar a minha vida. Só que segundo ele, a ameaça que o estagiário está nos fazendo, tem que sair desse sol aqui, senão vai ficar mais uma de 5,88. Puta que pariu, mais uma de 5,88, uma em cima da outra. 2 por segundo. Que
A partir do momento que mudar esse sistema aí, eu não sei se que vai ser hoje mesmo, enfim. Quem for azul, né? Que é o meu caso, que eu imagino que seja da grande maioria, não vai mais ter chamada exclusiva. Ou vai perder todo. Quem for diamante vai ter prioridade nas chamadas exclusivas, né? Essa é a promessa do estagiário. E daí o que vai acontecer? Só vai vir tururu para nós, pros azul, né? E vai acontecer o quê? Vão subir nossa taxa. Por quê? Porque a recusa do tururu não baixa a taxa de aceitação, certo? Mais uma. Enfim, eu não sei o que pensar ainda sobre isso e tal. Eu tô putaço. O que aconteceu ontem de tarde às 6 da tarde? Vocês estavam na pista, não? O que era aquilo, velho? Mapa completamente cinza, um trânsito trancado, oferecendo corrida. Tocou uma pra mim no Comfort de 30 pila pra 20 km, se eu não me engano. Uma coisa assim. Não lembro se era pra Canoas ou pra Esteio. Ou seja, tá enlouquecedor, não é nem desesperador. Já passou da etapa, mais uma de 5,88. Já passou da etapa do desespero, já tá no enlouquecedor, sabe? Desculpe começar assim o vídeo, pessoal, mas não dá pra desconsiderar tudo que tá acontecendo. Não dá, tá foda, tá difícil. E daí a véia veio me dizer, né, que o filho dela, e ela daí não tá do nosso lado, no meu pelo menos, né? Não sei se tá do teu lado, mas no meu lado. Que esse guri com 22 anos quer ser motorista de aplicativo? Diz ela pra mim. Mais uma de 5,88. Vocês estão contando quantas? E detalhe, não são aquelas corridas de 5,88 que eu defendi em algum momento da minha vida. É corridas de 3 km, que nem essa última aqui. 53 centavos o minuto. Mais uma, ó. Essa aqui, 2,6 km. 5,88. Quantas já foram? 45 centavos o minuto essa última aqui. 5,88 para 13 minutos de viagem. Puta que pariu, é só no nosso. Plantãozinho na área de embarque e desembarque da 0 hora. Exatamente. Agora eu vou explorar ao máximo, né, a minha posição. Trouxe uma moça aqui do Menino Deus, trabalhadeira aqui da RBS provavelmente. Se interessou pelo canal, patati patatá, desenrolei o assunto. Vou contar pro pessoal, vai que role uma matériazinha. Se é pra isso que eu vivo, falei pra ela. Esse é o objetivo desses adesivos aí. Vocês acham que eu quero ficar parecendo um palhaço na cidade? Eu me sinto às vezes um palhaço. Cada esquina que eu paro, os caras tudo me apontando. Faz parte do processo, né? Faz parte do processo. 11h58 vai ficar aqui até alguém me tirar. Ou até alguém vir me chamar pra uma entrevista. Não tem como passar desapercebido. Pior que tem uma meia dúzia de pessoas aqui e ninguém tá me olhando. Só porque eu queria. Tu vê como são as coisas, né? Dona Miriam, minha vizinha lá de baixo, aquela que vem reclamando da vida, que tem um neto de 22 anos de idade que segundo ela é um vagabundo e quer ser motorista de aplicativo. Olha que leitura que chegamos, né? O cara quer ser motorista de aplicativo e na concepção da avó ele é um vagabundo por isso. O cara que tem 22 anos, me desculpem, vagabundo não, né? Vamos combinar, vagabundo não, a gente trabalha pra caralho. Mas o cara que tem 22 anos tem que estudar. Não vejo argumento pra estar dirigindo, carregando gente de lado pro outro. Tem que estudar, correr atrás de uma profissão que te dê futuro e estabilidade. Mas pra vagabundo não serve. Discordo completamente da dona Laís. Eu ia elogiar ela já Laís eu tô buscando agora. Da dona Miriam. Eu ia elogiar ela, já não vou mais elogiar ela. Mas de qualquer maneira, como são as coisas, né? Ela só viajou uma vez comigo na vida e provavelmente foi a única. Entendedores entenderão, né? E acabou de me deixar 5 pilas de gorjeta. Recebi uma mensagem do estagiário. Aqui, ó, a dona Miriam mandou pra ti, pra tomar um café. Então beleza, vamos dar. Agora pegar a Laís, na João Pessoa aqui, pra levar ali pro bairro Rio Branco, na rua Cabral. É baixo Rio Branco, né? 150? É baixo Rio Branco. 4. Levou nota 5 só porque pediu pra descer na faixa de segurança. Tem que valorizar um pedestre assim, né? Em geral o pessoal caga pra faixa de segurança, né? Ou tô errado? Pelo menos aqui na minha cidade, Porto Alegre, o pessoal caga pra faixa de segurança, não quer nem saber. São raros que pedem pra... Não.
Olha, tá difícil. Cortou porque eu apertei no botão errado. Não sei o que eu faço agora. Venho aqui para Cristóvão, não tem onde parar aqui. Vou entrar na Marcelo Gama, exatamente. E eu achei uma sombra aqui. Tô sem corrida, fui recusar a corrida ali. Apertei no lugar errado e cortou o take. Mas enfim, tava falando que a moça ali levou a nota 5 só porque ela... Deixa eu encostar aqui pra seguir falando com vocês. Marcelo Gama, bairro Higienópolis. 10 para 1 da tarde. A moça ia levar nota 1, ser excluída da minha vida. Assim como que vai a merda, porque me chamou de dentro de casa na Ramiro Barcelos, bem na lomba, ali perto do viaduto da Vasco da Gama. Sem lugar pra parar e estacionar, fiquei no meio da rua, fila dupla, buzinaço, aquela coisa toda. E olha, passando raiva. Só pra fazer uma corrida de 10 pila dali até Cristóvão. Ia levar nota 1 naturalmente, né? E daí, quando eu tô chegando, ela tinha, o destino dela era do lado esquerdo de quem sobe a Cristóvão, lá do par, no caso. E ela, moço, para na esquina com a Marilã pra eu ficar na faixa de segurança. Deu atravesso, tu não precisa entrar no estacionamento. Eu disse, olha, coisa linda, delícia. Pá, já puxei freio de mão, já cantei pneu. Brincadeira. Tem que tentar me animar, porque senão eu não chego às 3 horas da tarde. Do jeito que tá o estagiário hoje. Primeira corrida eu fui ver, eu não costumo ver os preços que os passageiros pagam, né? A dona Miriam, aquela que inclusive deixou 5 pila de gorjeta pra mim. Eu já comentei no take anterior, eu acho, né? Já. O estagiário me pagou R$10,80 pra fazer uma viagem de 7 km ali da Aracaju pro Hospital Mãe de Deus. Eu só fui pra sair de lá da Vila Nova, porque tava tocando pra buscar 4, 5 km. Todas as 2, 3 chamadas que eu recebi antes dessa. Daí tocou R$10,80, eu fui pra, né? Não me arrependi, porque aqui o desaforo continua no mesmo nível. A única diferença é que o passageiro tá perto. Mas o preço tá 40, 50 centavos o minuto e nada mais que isso, até agora. Nada mais que isso. Eu fui ver quanto que a dona Miriam pagou por uma corrida de R$10,80 que o estagiário me passou, né? Ela pagou R$17, desconsiderando a gorjeta, tá? A gorjeta veio depois. Na verdade ela pagou R$22, eu fiquei com 15,80. Mas a oferta inicial era... Ela pagou R$17 com os quebrados. E o estagiário me pagou R$10,80. 7 pila em 17, quanto que dá isso? Quase 50%, né? Ontem, a primeira corrida que eu fiz, eu até gravei, depois não... O vídeo não foi adiante. E acabei que não postei nada ontem e tal. Mas a primeira corrida que eu fiz, eu fui buscar lá nos condomínios ali da Vila Nova. E eu lembro que eu cheguei lá, a moça, ai moço, que bom que tu veio, 8h20 pra Marilã, Hospital Militar, buscar na Cozerites. Vamos dar. Viagem de 1,6 para 8 pilas. Olha que delícia, é pra isso que eu vivo, só que não. 200 metros de distância, a Juliana com certeza não tá pronta. Deixa eu falar pra vocês o que aconteceu ontem. Eu fui buscar a primeira corrida, era, sei lá, 15 para as 11, alguma coisa assim. Cheguei lá, depois de rodar 6 minutos ali do Cafofo até lá os condomínios esses que eu fui buscar a moça na Vila Nova. Ai moço, obrigado, ainda bem que tu veio. Eu não lembro onde eu levei ela era alguma firma, não lembro onde era. Eu tô atrasado, inclusive já perdi o horário, já tô atrasado, não sei o que. Bate, não, vamos ver se eu consigo ganhar alguns minutinhos e tal, não sei o que. Não, moço, não adianta, eu já tô atrasado, eu tinha que estar lá 10h30, agora são 15 para as 11 e tal. Eu perguntei, tá, mas o que aconteceu? Por que tu te atrasou tanto assim? Então, assim, porque eu pedi o tal do Espere, aquele que era mais barato, era R$10 mais barato, e não veio nenhum carro. Eu disse, pois é. O estagiário dessa vez não conseguiu convencer. Eu expliquei pra ela, sabe por que o Espere? Não, por que o Espere? Porque o estagiário te cobra menos, né? Tu tá acabando de comprovar aí que tu pagou R$10 menos. E também paga menos pro motorista. E paga os mesmos R$10 ou aproximadamente isso menos pro motorista. E o Espere é justamente o tempo que o estagiário tenta convencer alguém a fazer a tua corrida.
Ah, então por isso que ficou meia hora procurando o carro e não achou? Exatamente. Não conseguiu convencer ninguém a fazer essa corrida. E daí ela me comentou, olha, na hora que eu cancelei esse pedido aí, que ficou quase meia hora rodando, eu pedi no X normal e veio tu na mesma, e tu aceitou na mesma hora. Certo? Nunca mais pede espera. Eu falei pra ela, hashtag fica a dica. É isso que tá acontecendo. É isso que tá acontecendo, pessoal. Os passageiros estão pagando menos e nós estamos passando fome. Literalmente. Juliana, né? Tem que pegar aqui na Cozerite, levar pro hospital militar. Ah, meu Deus do céu. Olha, vai ser difícil hoje, hein, pessoal. Puta que pariu. 1h22, né? Uma parada aqui pra mijar no posto do Buffon da Cairuca Farrapos. Tem que ligar o ar pra falar com vocês porque esquentou já. Se eu fechar os vidros vai ficar insuportável. E eu vinha desde a Sertória, onde deixei minha última corrida. Eu peguei lá no próprio hospital militar quando eu levei a moça. É só no Comfort, né? Porque o X não dá. Não dá. É impressionante, não dá. Não dá. E daí liguei o X, a primeira corrida veio em 9,50 com 3 de dinâmico para levar aqui da região do 4º distrito pro centro, pra Rua Riachuelo, lá embaixo. 4 km, eu acho. Ou seja, tava pagando 6,50 para 4 km para fazer uma viagem de quase 20 minutos. Mais 3 virou 9. Ah, não, mas daí tá bom, né? Daí tô com o Comfort na sequência. Vou pegar aqui 12 pila na 18 de novembro pra Rocalage. Mas por que essa Comfort não tocou antes? Porque eu tava com o X desligado. Daí eles não mandam nada pra ninguém. Que estagiário filho da puta, né, cara? Eu não aguento mais essa história, tia. Não aguento mais essa história, velho. Não sei como é que tu aguenta aí. Agora tem que desligar o take, tem que me orientar aqui, que é lá na 18 de novembro. E pra variar não apareceu o número. E dessa vez nem no registro da viagem tá aparecendo o número. Então eu tenho que ver, acompanhar o PIN do passageiro, ver se ele compartilhou comigo. Jonathan, pegar na 18 de novembro e levar ali pra Rocalage. Deixa eu mostrar pra vocês como é que se passa nesse cruzamento aqui, ó. Portugal com Cristóvão Colombo. Essa é a primeira dica. Já entra buzinando. Um dedo na cara, dedo em riste, porque se não for assim, não vai. Ou tô errado aí, tia? E não sou eu estressado. É que esse aqui é um cruzamento que é terrível. Vamos! Reconhecer o Moisés no meio da tranqueira. Esse cruzamento aqui é inacreditável, porque tu pode ir pros 4 lados, né? E não tem sinaleira, como vocês devem ter percebido, e é sempre movimentado. E a preferência da Cristóvão. Então quem tem que entrar na Portugal, quer acessar Cristóvão ou atravessar, como foi o meu caso, essa é a fila da lavagem, moça. Eu não tô errado. Enfim, viram, né? Como é que se passa na Portugal? Um dedo na buzina e o outro no girateta. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um banho no Moisés, que ele tá cinza por fora. Cinza. Cruzei na área e corri pra cabecear. Bora passar raiva na cachucha? Bora passar raiva na cachucha. Coincidentemente ou não, a última vez que eu tive na cachucha, eu acho que foi a última vez que eu tive na cachucha,
foi quando eu adesivei o Moisés para a campanha do Estado. Lembra disso? Na véspera, no caso. Eu tive lá, eu dei uma ducha que nem agora. Não foi a última vez que eu dei ducha antes de adesivar o Moisés como ele está agora. Não consegue, né? Toda atravessada, se trancando passagem. Essa aqui também toda atravessada. Mas enfim, ou seja, isso faz... A campanha do Estado eu comecei ela no dia 30 de junho. Eu devo ter ido no dia 29, eu acho. Não lembro mais. Mas enfim, tocou aqui Camila. Eu nem vou dizer pra vocês quanto que eu vou ganhar pra essa corrida, mas pode ter certeza que eu vou passar raiva valendo. Agora são 2h30 da tarde. Pegar a Camila na Feijó e levar lá pra Flores da Cunha, pra faixa da Cachucha. Feito então. O cara não tem minuto de sossego. Trouxe aqui no Unimed, mal coloquei a cabecinha dentro na Cachucha, larguei a passageira, peguei o celular pra falar com vocês e pá, já tocou 28 pilinhas lá pro Partenon. Não me interessa quantos quilômetros. Essa viagem que eu vi agora é exatamente aquilo que o Mota defende, tá? E que eu não. Mas agora eu fiz pelo horário e tal, e Porto Alegre tá... Aliás, tá tudo, né? Tá tudo terrível, tá? Hoje tá assim, ó. Hoje tá desesperador, enlouquecedor. Mas o que o Mota defende? O Mota defende... Um abraço pro Jean, por sinal. Faz tempo que eu não falo com ele. O Mota defende a corrida por tempo, né? Tipo, que ele ganhe, penso eu, o mais perto de R$1 por minuto. Essa corrida agora deu 17 pila pra mim, 14 km, eu tava na Zona Norte, vim pro comecinho da Cachucha. Tipo, então nem entrei pra dentro, vou entrar agora pra buscar o Micael. 14 para 17 é horroroso, né? Vamos combinar? É horroroso. Nunca em uma condição normal de temperatura e de pressão eu faço ou faria essa corrida. E agora eu fiz porque não estamos numa condição normal de temperatura e pressão. De fato não estamos. Mas eu fiz em 20 minutos. Talvez menos. Agora são 2h50, 10 para as 3 da tarde. Eu acho que quando eu recebi a chamada lá no posto era 2h30. Então isso aí, eu fiz em menos de 20 minutos, às vezes 18 minutos. Daí vale, né? Se o cara pega uma corrida de faixa, que é rapidão, faz lá 17 pila no caso em 20 minutos. Se conseguir conectar 3, 4 dessa, faz perto de 60 pila a hora, que é um valor que eu procuro, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, por sinal, eu não consigo fazer 60 pila por hora, né? Em algumas horas perdidas ao longo do dia o cara faz, mas em média não tem como, é praticamente impossível. Mas enfim, é um exemplo de corrida que o Mota faz. E agora essa, eu não sei quantos quilômetros mesmo, porque eu perdi a informação do Gigo ali, porque entrou uma tururu, eu fui abrir uma foto de um colega no WhatsApp ali do Rafael Vitorino. Um abraço, meu bruxo. Rafael Vitorino me mandou um print de uma corrida que ele recebeu a 1,40 o quilômetro no Comfort, se eu não me engano. E daí eu abri, e eu não sei se vocês já se deram conta, quando tu abre uma foto de uma tela do Uber, o Gigo aparece em cima, né? E substitui essa informação que ele tinha te passado antes. Entenderam o que eu tô falando? Então eu perdi a informação dessa viagem que eu vou fazer agora, mas eu sei que é R$28 aqui da Cachucha pro Partenon. Eu acho que é uns 20 km. Só que vai demorar, agora vai demorar. Porque eu vou pegar a Asa da Aranha, vou pegar a João Pessoa, vou pegar a Bento Gonçalves, qualquer uma dessas aí vai demorar, deve demorar uns 40 minutos. Daí já é uma viagem de merda, mas que vai me levar de volta a Porto Alegre. Como se eu quisesse, né? Mas na real eu não sei o que eu quero. Eu quero ganhar dinheiro, trabalhando sim, trabalhando justamente. Mas eu não sei se eu quero ficar em Porto Alegre, se eu quero ficar no Cachoeirinha, se eu quero ir pra Igrejinha, Rolante, São Leopoldo, Frederico Westphalen. Imagina pegar uma corrida pra Frederico Westphalen. Eu vou hoje, só volto amanhã, né? Literalmente. Durmo lá, faço uma resenha com os guris da região, Fred West, né? Mas enfim, vai chegar esse dia. Esse dia vai chegar. E eu vou me divertir pra caralho. Sigam e me acompanham, deixa o joinha. Assim o canal crescer, diário de Uber na estrada. Pronto, trouxe o rapaz aqui pro Partenon, veio buscar o carro dele na oficina.
Já tô passando raiva. Cheguei a pegar uma corrida pra Dona Laura, 9h40. Disse, não, só um pouquinho, vamos respeitar. Terceira de 5h88 já, tô com uma de 6h40, de 9h40, outra de 7 e pouco. Tudo 39, 40, 45 centavos um minuto. Inacreditável. Inacreditável. 15 pila pra Vila Nova, 20 minutos. Vamos dar. Não posso ir. Coab Cavalhada. Vila Nova, bairro Vila Nova. Coab Cavalhada eu não posso ir mais. Por um tempo não. Aí, ó. Buscar 8 minutos pra levar 10. 7h32, 41 centavos o minuto. O rapaz entrou falando, saiu falando. Disse que tinha me conhecido do YouTube. 5,90. Buscar 9 minutos pra viagem de 5,90. 31 centavos o minuto. 13h24 da tarde. Não tem mais lugar bom pra se estar agora. O Partenon é um lixo. Tô aqui na rua 1º de Maio, numa lomba de frente pro bairro da Glória. 13 pila pra Salgado Filho. Buscar 10 minutos. De frente pro bairro da Glória. Aquele morro lá no fundo, ó. Primeiro plano é o da Pamecora. Estão vendo lá? O da polícia fica à esquerda aqui, mas tem uma casa na frente, não consigo mostrar. E não para de tocar, pessoal. 8h67, buscar 10 minutos. Essa todas espere, sabe? Espere 10 minutos e pague R$2 a corrida. Daí o motorista vai. Espere 12 minutos e pague R$3 a corrida. Vai, o motorista vai. 16 pila pra Vila Nova de novo. Essa aqui não é Coab. Vamos dar ali. Não vai rolar o Vila Nova. Ah, mas olha só, cara, que loucura, que loucura. Que loucura, contando ninguém acredita nisso, tio. A rua tá fechada aqui. E pra fazer uma volta tem que andar, sei lá, 18 km. É na rua Martim Afonso, tá descendo Humberto de Campos, tô asfaltando ela, graças a Deus. Só que ela, pra acessar Martim Afonso, eu teria que fazer a volta, sei lá por onde, cancelei. 13 pila pra Lomba do Pinheiro, 60 centavos o minuto, começou a aumentar, ó. Daqui a pouco começa a chegar perto de R$1 o minuto. 5,95, mínima 10, aqui não, queridinha. Tô aqui agora nessa rua que chama Henrique Fraeb. Ah, tem um amigo do Rafa que mora aqui, 5,88. Eu acho que hoje eu recusei umas 100 corridas de 5,88. Cala a boca, merda! 48 centavos o minuto. Dez pila pra onde? Farrapos, 18 minutos. 48 centavos o minuto. Cara, que loucura, velho. Enlouquecedor. 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 Enlouquecedor, enlouquecedor. 11h50, pro menino Deus. De Comfort, fazia tempo que não vinha, vamos dar ali. Vamos lá buscar, vamos lá buscar, vamos lá buscar, vamos lá buscar, vamos lá buscar. Não travou não, vamos lá buscar. Vamos lá buscar a Dona Neuza então. Eu acho que eu vou ter um pouquinho de paralelepípedo ali, mas daí eu paro de falar pelo menos. Essa é a Vila Maria Degolada, ó. Essa invasão que tem aqui entre as ruas Barão do Amazonas e Guilherme Alves. Agora eu vou parar de falar. Depois, quando subir a Barão, é asfalto de novo.
estacionar dentro da entrada de carro. O que será que me aguarda, Dona Neuza, hein? Dona Neuza deve ter história para contar. Vou pegar então a Barão do Amazonas. Tudo isso aqui então eu estou dentro da Maria Degolada. Vila famosa, popular de Porto Alegre e tal. Com a história que eu não sei da Maria Conceição, essa a Maria Degolada. Eu vou buscar a Dona Neuza lá embaixo da Rua Santa Clara, quase acesso quase na Aparício Borges. Vou passar pelo meio da... Não dá pra dizer que é do meio da vila, mas enfim, tudo aqui é vila na verdade, né? Tem as casas no primeiro momento e nos fundos é tudo invasão. Onde tem aquelas casinhas que vocês viram no take anterior. Ali onde saiu a moto é um bequinho, assim é a Nossa Senhora do Brasil, se eu não me engano. Que é uma rua, por sinal, que também tem na Cruzeiro, que também é o mesmo nome. Aqui na frente tem a delegacia de polícia. Se eu não me engano é aqui à direita, né? Ou era? Acho que era, não tô vendo. Enfim, agora pegar João do Rio, descer ali a Pedro Velho. Esse é o bairro Partenon, zona leste da cidade. Morro da Maria Degolada. Essa aqui é a rua João do Rio. Me lembro uma vez eu peguei uma senhora, uma das ruas ali pra baixo, bem atrás da brigada. Era tardinha e acho que era num salão de beleza, se não me engano. Ela veio que era indicação de uma amiga. E a senhora, essa que eu peguei, minha passageira, do Petrópolis, eu acho, mas Zona Nobre, tá? Não interessa onde, mas era a Zona Nobre. Ou seja, era uma senhora fina e tal, que tem grana. E daí quando eu peguei, era tardinha já, tava anoitecendo. Ela, ai moço, que bom que tu veio rápido, não sei o que. Tu sabe se essa zona é perigosa? Eu disse, não, aqui é tranquilo e tal. Como é que chama aqui isso? Aqui é Maria Degolada. Eu falei de propósito, aqui é Maria Degolada. O quê? Nós estamos na Maria Degolada? Sim, senhora. Eu apontei lá onde tem a pequena da casa da criança, né? Tá vendo ali, ó, ali eu não sei o que, tem a pequena casa da criança e tal. É o centro da comunidade. Eu não acredito! Porque minha amiga me mandou pra Maria Degolada e disse, a senhora pode ficar tranquila, não vai dar nada, tá tudo certo, os guris estão tudo de boas. E ela ficou apavorada. Eu desci a Paulina Zuren ali, pra atravessar a Bento e tal, em direção a Petrópolis. E daí eu mostrei as vielas e tal, os becos, né? Aqui, ó, aqui tá a vila e tal, mas tá todo mundo de boas. Não acredito, não sei o que perigo nós estamos passando. Não, senhora, fica tranquila, aqui não vai acontecer nada. Tá tudo certo, o pessoal tem preconceito, né? É inacreditável como o pessoal tem preconceito das vilas e tal. Enfim, tô chegando aqui pegar a Dona Neuza. Preciso ver o número da casa dela, porque eu tenho que entrar dentro da casa dela. Sei lá o que me espera. Deve ser alguma coisa que tem pra contar. Se eu contar, ninguém acredita, né? Se eu contar, ninguém acredita. Pediu pra entrar dentro do pátio dela. Tá aqui, ó. Eu não vou mostrar a casa dela, tá? Aqui à direita. Fechado o portão. Bem fechado o portão. Ela quer que eu entre. Quando eu cheguei aqui, ela tava limpando a caixinha de areia. Eu tô com tanta raiva que eu já esqueci até de fixar. Eu vou sair daqui. Vamos embora. Vamos embora, que ninguém é palhaço aqui, sabe? Vamos fugir dela pra ela não me ver mais. Já cancelei. Não cancelei de fato, mas já cancelei na minha cabeça. Eu cheguei ali e tá limpando a caixinha de areia de gatos. Dos gatos dela ali. Só um pouquinho, Diana. Foi lá pra dentro e não voltou mais. E quer que eu entre? Ela disse assim, tem que entrar, Diana. Inacreditável, sabe? Tá, mas tu não arrastou umas mulheres pra festa? Nunca arrastou umas mulheres pra festa? A favor desses velho babão, sabe? Pensa num velho babão. Pensa num velho babão. Advogado ainda, nariz empinado, se achando o rei da cocada. Peguei lá no Partenon pra trazer aqui pra Carlos Traem. Daí veio com pompa e circunstância da cabeça dele, né? Porque não sei o que. Porque é a primeira vez que eu vejo um Uber assim, no caso carro, né? Mas é o único, né, senhor? Aqui em Porto Alegre que eu tenho conhecimento é o único que anda assim, todo fantasiado e tal. Mas que legal a ideia, não sei o que. Deve ter muita história pra contar. E começou, sabe? Eu não aguento mais essa resenha, se quer saber bem a verdade. Principalmente quando a parte da resenha, no caso,
É um velho babão. E as mulheres? Quantas mulheres tu já arrastou pra festa? Nenhuma, falei pra ele. Nenhuma, senão não tô aqui pra isso, meu amigo. Não tô aqui pra isso. Eu saio de casa pra ganhar dinheiro, pra pagar as minhas contas. Senão eu nem saio de casa. Prefiro ficar em casa. Não é meu foco, não é meu objetivo. 4h15 da tarde, Carlos Traem Filho, Barra Osciladora, meio travesseiro. Só com Comfort eu não vou mais ligar X hoje. Não tem mais por que ligar X. 8h23. Viagem de 3 minutos. Agora tu veio, merda. Que viagemzinha, merece pro céu hoje, sabe? Senhorinha. Trouxe uma senhora aqui da 24 de outubro. Acho que uns 90 anos de idade, ela e sua filha. Aqui para um residencial geriátrico na Lucas de Oliveira. A viagem que é para ter demorado 5 minutos, eu acho que já passou de 20. Agora são 4h40. Quase 10 minutos para embarcar. Quase 10 minutos para desembarcar. Enfim. Paguei. Fiz minha boa ação do dia, né? E agora vou pegar o próximo. Já tocou aqui na Eudoro Berlim, que leva lá para João Vale. João Antônio, eu acho. Tô aqui na Pedro Weingartner, na recuo de um prédio aqui. Finalizei minha primeira viagem da série. Sim, hoje tem, mais uma vez, tem a porra do turbo, que vem só pra nos esfolar. Se bem que agora tá com uma dinâmicazinha de 3, 4 pila. Somado a um turbo mentiroso de R$13 por hora, vira R$6 o bônus. Se eu fizer uma curta, né? E essa é a minha esperança. Mas deixa eu contar sobre esse endereço aqui. Pedro Weingartner 205. Lá atrás, numa galáxia muito distante, longe da civilização. Me lembro que era uma quinta-feira. Não, quinta-feira. Era um dia de manhã. Pode ser uma quinta, faz de conta que era quinta-feira. Um dia de inverno. Eu tava com o meu Focus, fazendo black já. E... amadoraço, sabe? Não sabia porra nenhuma de nada. Daí eu tava aqui na região, não sei exatamente aonde. Não tava tocando, 25 pila pra Rocalage, vim de lá agora. 240, tá dando quanto tempo? 23 minutos, vamos dar ali. Foda é o tempo que tá dando pra buscar 900 metros, 7 minutos. Na Florencio Gartua. Mas 25 para 23 minutos não existe nesse horário mais, infelizmente. Pra Rocalage, eu vou sair fora da região do turbo, foda-se. Enfim, eu tava rateando por aqui. Eu lembro que eu tava começando a aprender as ferramentas, entender mais ou menos como é que funcionava o aplicativo e tal. E daí eu direcionei pra Gramado, aqui da região, e tocou logo na sequência uma viagem de black. E daquela época eu não tinha nenhuma informação, né? Nada. Só a nota do passageiro. E vim feliz da vida. Black pra Gramado. Tá na minha cabeça, eu não sabia nem quanto que ia dar, mas eu achava que ia ficar rico, sabe? Falei, uma viagem de black pra Gramado, não sei o que, bababá. Eu cheguei aqui, desci a corrida, era 24 de outubro. Aqui 2 km de distância, deve ter me pago 8 pila a corrida na época. Sei lá quanto. E ali começou a cair minha ficha, né? que eu nunca ficaria rico com os aplicativos. 5h23 da tarde. Ainda vou chegar um dia que eu vou estar com a vida ganha que nem esse senhor que eu trouxe agora. De boaça, vida ganha literalmente. Um porto-alegrense, morador da Nova Zelândia, está passando 10 dias aqui em Porto Alegre, visitar a família. Só me falou isso agora na saída, praticamente, né? Dediquei o canal, se eu quiser matar saudade de Porto Alegre de vez em quando, acessa aqui que eu mostro bastante a rua. Se eu quiser 26 pila pra onde? Rubem Berta não. Mas a vida ganha eu percebi na Mostardeira. Trouxe ele ali da Fernandes Vieira, trouxe aqui pra Bagé, bairro Petrópolis. Agora são 7h30 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Daí quando eu vim na Mostardeira, tá tocando WhatsApp. For Non Blondes é o nome da banda, tá tocando a 102. E ele chazando a música. Eu não acredito, não sei o que. Tava quietinho. Essa banda, tem certeza? Com essa música? Eu disse, olha, eu dei um chazão também. Ele disse, eu acabei de fazer isso.
Daí eu pensei, puta, esse cara tá preocupado com a música que tá tocando no rádio, porque todos o resto das preocupações dele já se acabaram, né? Que delícia. Depois tocou, na sequência tocou, vamos fazer um filme da Legião. E esse é do disco tal, da Legião, não sei o que, bababá. Esse, olha que delícia. Tá com a vida ganha mesmo, valendo. Bem despreocupado. E daí tá na chegada aqui, ele começou a me questionar sobre o canal. Do que se trata e tal, do que tu fala, conta história, bababá. Daí eu falei, eu tinha que fazer 30 corridas por dia. Ele foi lá e pegou a calculadora. Então 4 por hora, acabei de fazer a conta aqui. Mas então não tenho preocupação nenhuma mesmo, né? Chega até a fazer 6 por hora, dependendo da hora. Dependendo do movimento. 9 pila pra onde? 8 de julho, ali no... Não vou lá pro... 9 pila não, mínima 10 aqui não, queridinho. Enfim, o senhor que tá morador da Nova Zelândia, passeando em Porto Alegre, provavelmente mais novo inscrito do canal, diz ele que vai acompanhar pra ver as tranqueiras da cidade. Enfim, eu acho que agora parou, se bem que já tocou 2 corridas aí. Fiz um bate-volta bem interessante, não fui aquela hora pra Rocalage, passageiro cancelou, daí fiquei pendurado na Dona no meio da tranqueira. E pra minha sorte, mais sorte que juízo, tocou uma corrida pra Praia de Belas, chegando na Praia de Belas, veio de volta pra cá, Travesseiro, em algum lugar, pra Fernando Gomes. E daí quando a Fernando Gomes eu peguei pra Praia de Belas de novo. E depois eu peguei a moça tive que rodar um pouquinho pra achar uma corrida. Peguei lá no fórum pra levar pra... Onde foi que eu levei aquela menina? Pra Independência. Daí voltei pra... Não, daí da Independência eu peguei esse senhor e vim direto aqui pra... Foi tudo assim, papum, rapidão. Essas Praia de Belas Moinhos, assim, foi mais ou menos 25 pila cada uma. Em 2 horas deve ter feito o quê? Uns R$90. É o máximo que dá pra estar dando pra tirar da máquina atualmente. Tava falando com um abraço pro Flávio, acho que é Flávio Jamil, mandou um áudio hoje, apavorado com as questões dessas corridas de hoje, falando sobre esse novo Uber Pro, que por sinal até agora aqui no aplicativo não mudou em nada, não apareceu ali, enfim. Até porque eu tô no azul com taxa baixa, então não ia me enquadrar mesmo. Mas uma análise que eu respondi pra ele depois, né, que eu acho que talvez, e nunca saberemos, o que aconteceu hoje ali no X eu nunca tinha visto antes. Assim, tocando sem parar uma em cima da outra, e tudo corrida 40, 50 centavos o minuto, 40, 50 centavos o minuto, 40, 50... A minha leitura, assim, uma coisa que eu pensei que possa ser talvez, é o estagiário forçando com que a gente recuse. Ou então não ganhe nada, né? Tu escolhe, ou tu recusa ou tu não ganha nada. Trabalha de graça pra baixar a taxa, mas é claro que não é isso. O estagiário tem ambições muito maiores do que apenas fuder com a gente, né? Ou não? E agora? Será que tem? Mas pode ser que tenha dado uma forçada para que ninguém se enquadre no diamante, porque parece que quem for diamante vai ter 1.1, né? Vai ter 10% a mais de valor de corrida, além de prioridade nas exclusivas. Então vai ter um monte de velho aceitando tudo pra ficar enquadrado, achando que vai ficar grandão. Velho no sentido desses aí que estão aí por inércia no trânsito, tá ligado? Porque tem muita gente, a gente sabe disso. Não é nenhum demérito, é a realidade. Isso aqui, qualquer um entra no carro e sai carregando pessoas. Uns ganham dinheiro, outros passam raiva, outros estão aqui a passeio, literalmente. Outros, que nem o neto daquela senhora lá, que eu peguei de manhã, deixa de estudar pra pagar carro, porque o que ele tá fazendo é isso, ele tá pagando o carro. Ela disse que ele só consegue pagar o carro e a gasolina e trabalha quase o dia inteiro, das 9 às 9 da noite, todo dia. Tipo, uma jornada que nem a minha, entre aspas, em relação a número de horas, né? Corte real 82, pegar na Caçapava. Vamos dar ali. Então é isso, só pra concluir, aqui tem de tudo, né? Aqui é uma profissão legal, é um trabalho legal, eu gosto, é democrático, só que não requer
requer nenhum tipo de conhecimento, de treinamento. E daí tu vê o que acontece, o estagiário se lambuzando às nossas custas, fazendo o que quer, porque sempre vai ter um para fazer, sempre vai ter um para aceitar uma corrida que não dá para fazer, né? E é o caos. Deixa eu parar aqui, que senão vai cair o celular, eu tô no paralelepípedo, eu já falei demais. Feito então, finalizando por aqui, fui pego de pegadinha. Pegadinha não, exagero da minha parte. Tocou Otávio de Souza, eu achei que fosse Otávio Dutra. Fui buscar pensando que era Menino Deus e vim parar no Nonoai. Então chega por hoje, né? Até porque eu vim por R$12 no Comfort para 7 km nessa corrida desde o da Ijuí, bairro Petrópolis. Eu ia para Otávio Dutra, pensando que era Otávio Dutra, conformado só pelo fato de pensar que ia cair numa região mais movimentada do que eu estava. Acertei a rua? Acertei. Isso aqui é a rua Mata Coelho, bairro Nonoai. Lá em cima aquelas luzinhas é aquela vila que eu mostrei outro dia, a Erechim. E parte do bairro Nonoai também, né? Enlouquecedor, pessoal. Olha, enlouquecedor o que aconteceu hoje. O que aconteceu ontem também, ontem eu acabei não gravando por causa disso. Eu perdi a paciência, não tava muito disposto ainda, sentindo um pouco a gripe. E eu fiquei com preguiça em certo momento de falar de tanta coisa ruim que eu tinha. Só tinha coisa ruim para falar em relação às ofertas das corridas, né? E hoje foi exatamente igual. Ou pior, talvez. Acho que hoje até foi pior, né? Tive mais sorte que juízo, entre aspas, porque eu fiz uma sequência que me deixou ocupado de 2 horas ali no final do dia, início da noite, e que no frigir dos ovos eu não fiz mais do que eu deveria num horário desse, né? Menos do que eu gostaria, muito menos do que eu gostaria, na verdade. Essas dinâmicas turbo de merda que o estagiário nos enfia agora abaixo. Aí vai ter gente dizendo, mas eu não recebo há 3 meses, 3 anos. Cara, eu não tenho nada a ver com isso, sinto muito, desculpa. Mas Daniel, tu te cadastra porque tu quer. Se eu me cadastrar, não vai mudar nada. Eu só vou deixar de ganhar 2, 3 pilinhas por corrida. E vou continuar recebendo os mesmos desaforos. Fato é, esses turbos sempre foram para isso. Para trazer os motoristas online para aquela região, tira toda a dinâmica e faz de conta que te paga alguma coisa a mais. Que na verdade é a menos. Isso é só uma situação que está acontecendo. Fora isso, eu não sei aonde nós vamos chegar com essa história, sabe? Eu não sei. Eu não concluí o assunto do rapaz ainda. A senhora falando do neto dele, xingando ele de vagabundo, que ele não queria trabalhar, e trabalhava das 9 às 9 da noite. E ela comentou, ele só consegue pagar o aluguel e a gasolina, não sobra nada pra ele. Ele trabalha o dia inteiro, eu digo para ele estudar, ele não quer. Esse é o problema, né? Esse é o problema, tá todo mundo conformado, tá todo mundo, até eu inclusive, estou conformado de alguma maneira. Vai ter gente apontando, Daniel, tu tá falando pra sair fora, por que tu não sai? Eu já falei pra vocês, já abri o jogo legal. O meu objetivo daqui pra frente é rede social. Eu tô com foco de virar essas chaves e me tornar apenas um gerador de conteúdo. Eu não tô escondendo isso de ninguém, tô abrindo o jogo. Nunca vou deixar de dirigir, nunca vou deixar de sofrer e passar raiva. Mas o objetivo vai ser criar conteúdo, né? E ganhar do YouTube, ganhar dos patrocinadores, se houverem patrocinadores, o meu sustento, né? E cada vez entra mais motorista, cada vez tem mais incentivo de colegas gerando conteúdo ilusórios, conteúdos, enfim, não queria entrar nesse mérito porque eu acho que cada um é responsável pelo que diz. E nós somos responsáveis por aquilo que a gente capta, recebe, analisa, processa e entende como sendo certo e errado, né? Enfim, mais um dia difícil em Porto Alegre, isso é fato. Enlouquecedor, eu diria. Esse vai ser o título do dia.
Esse vai ser o título do vídeo de hoje. Quarta-feira enlouquecedora em Porto Alegre. Porque é isso. Querem me enlouquecer. E essa vai ser a hashtag. Hashtag querem me enlouquecer. Ok? Anotado aí então. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não foram, faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos aqueles que se preocuparam comigo de alguma maneira e me questionaram nesses últimos 2 dias aí por que eu não gravei. Mandaram mensagem no WhatsApp, no Instagram, aqui mesmo nos comentários, questionando o que tinha acontecido. Está tudo bem comigo. Prometo que eu trabalhando de hoje em dia, daqui pra frente, se não tiver um aviso prévio da minha parte, pelo menos, se eu for trabalhar, se eu colocar o carro, se eu ligar o aplicativo para trabalhar, eu vou registrar. Porque isso aqui é um diário, né? Tem gente que me cobra. Outro dia um rapaz me criticou no mês passado, no mês de julho. No mês de julho, se eu não me engano, foram 24 vídeos. Eu devo ter trabalhado 25 ou 26 dias. Teve um ou outro dia que eu não gravei. Acho que teve um dia só que eu trabalhei e não gravei. E neste dia veio um comentário de um rapaz, não sei quem era, não me interessa. É assim que tu quer crescer nas redes sociais, deixando de gravar e deixando teu público sem satisfação, sem informação, qualquer coisa parecida. Eu fiquei puto com esse comentário aquele dia dele. Eu pensei, só um pouquinho, cara. Eu gravei 24 dias do mês inteiro. E daí o dia que eu não gravei, tu vai me xingar. Nos outros dias tu não comentou nada, não disse nada, tu não falou nada. Agora o dia que eu não gravei, tu veio me xingar. Mas é pra isso as redes sociais, né? As redes sociais também tem isso. Tava falando com uma moça agora mais cedo, que eu levei ali pra... Acho que a penúltima corrida, 1, 2 corridas atrás. Ela viu o carro, veio toda boa. Que legal, que BLD, não sei o que, parabéns. Eu também sou arquiteto, eu também tô a fim de produzir conteúdo sobre o meu trabalho, não sei o que, blá blá blá. E fomos trocando uma ideia, né? E daí eu falei algumas coisas pra ela que eu achava que eram pertinentes, né? Que ela não começou ainda, então... Não que eu seja um mentor, mas alguma coisa eu já sei. Mas eu disse pra ela, só tem uma coisa que tu tem que te preocupar e tomar muito cuidado, falei pra ela. É com os comentários nas redes sociais. Assim, por causa do cancelamento? Não, mas se eu começar a se preocupar com cancelamento, nem comece. Nem comece. Tu tem que te preocupar com os comentários não te afetarem. Porque assim como tem 10 pra te elogiar, pra te colocar pra cima, vai ter um pra te dar um tapa. E tu pode ter certeza que esse um vai ter uma força muito maior no teu dia do que esses 10 elogios que tu recebeu. E eu até comentei com ela assim, olha, graças a Deus eu me orgulho que 99% dos comentários que eu recebo são positivos, de força, de tamo junto, né? E claro, mas quando vem esses assim sacodem com o cara. Sacodem, me deixa puto, porque a pessoa não sabe o que tá acontecendo, não sabe o que eu tô passando. E daí vem da letrinha, vem da... sei lá, né? Enfim, já falei demais mais uma vez, acho que o vídeo ficou longo pra vocês matarem as saudades. Então eu, como eu tava tentando prometer pra vocês, a partir de hoje, a não ser com aviso prévio, não pretendo gravar nos dias tais por causa disso ou aquele outro. Mas se não tiver nenhum aviso prévio da minha parte, se eu trabalhar, se eu ligar o aplicativo, vai ter vídeo, ok? E caso contrário, né, não tem vídeo. Então hashtag deixa no comentário lá, hashtag quero me enlouquecer, que eu tenho certeza que chegou até o final desse vídeo. Foi.